que eu falo para os irmãos bater palma forte? Porque o Senhor Jesus já se faz presente aqui nessa noite. Glorificado seja o nome dele. Toda a honra e toda a glória para ele. Estou feliz de nós estarmos aqui. Não só da minha presença, mas dos irmãos estar aqui, né, irmãos? Nessa noite fria, né? A qual nós tinha lugar para nós estarmos, mas nós preferimos estar aqui primeiramente. A hora que nós voltar, nós vamos deitar, nós vamos se cobrir, nós vamos, né, comer o alimento daqui da terra, mas primeiro nós vamos nos alimentar, né, da palavra do Senhor. Hoje, nessa segunda quinta-feira de avivamento, eu creio, irmãos, eu creio que nós estamos sendo, né, avivados. O que quer dizer avivado, irmã Dora? Renovado a cada dia. E para não demorar, né? Vamos para a palavra antes, né? Que eu quero dar um testemunho sobre, né? Esse versículo mesmo, a qual Deus tocou, né? No coração do evangelista, e nós fomos orar. Veio direto do trono dos céus essa quinta-feira de avivamento, a qual Deus colocou no coração dele, né? Aonde o título é Abacuque 3, né? Capítulo 3, versículo 2, onde fala. Acharam, irmãos? Ou glória. Quem não achou, está ali, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém, irmãos? Podemos assentar nessa noite, crendo que o Senhor, né, como eu já falei, está aqui. E o meu filho ali estava louvando. E o Senhor trouxe a minha memória quando ele tinha 2 anos. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra, como o evangelista mandou para a gente meditar, né? No meio, nós estamos no meio do ano já, junho. Eu não sei se você já recebeu, você espera receber, ou se você já está desacreditado de receber, mas a palavra do Senhor veio forte para nós no meio do ano, no meio da situação, no meio do problema, da dificuldade. O Senhor vai agir por nós, que nós possamos confiar. E sobre essa palavra, quando meu filho estava louvando, irmãos, eu lembrei de quando ele tinha 2 anos, e eu e meu esposo, não vou falar dos irmãos deles, porque eram crianças, mas eu e meu esposo passamos um momento com meu filho de 2 anos, que nós chegamos no dia da igreja, ele dormiu. Quando nós acordamos no outro dia, meu filho acordou gritando. Ele não parava de chorar, irmãos, em nenhum momento. Nós pegávamos, nós dávamos o que comer, ele comia, mas gritando, chorando. Nós íamos para o culto, ele chorando, gritando. Por que eu estou contando isso? Porque isso aconteceu com Abacuque, o profeta Abacuque. Ele, se você ler o 1 e o 2, que eu não vou ler aqui, para que os irmãos tenham curiosidade, irmãos, de quando nós lemos, os irmãos tirar um momento e meditar, procurar ler para os irmãos ver que tudo que nós temos falado aqui verdadeiramente está na palavra do Senhor. É o Senhor que tem nos usado. Nós não chegamos aqui e contamos nada de nós. Nós testemunhamos aquilo que está aqui dentro da Bíblia, que acontece. E se você crê nessa noite, você vai receber esse avivamento. E nós começamos a passar por aquele momento com ele, irmãos. Foram 2 semanas que meu filho não comia, ele não dormia, ele deixava nós dormir. Nós íamos para a igreja, meu esposo com ele no colo, ele gritava, ele batia no rosto do meu esposo, mas não é porque é uma mania de criança, é porque ele estava com algo que ele não sabia explicar. E nós começamos a passar por esse momento e nós começamos a olhar para essa situação. Nós, né, eu com meu esposo, a gente dirigiu o louvor, nós passamos por tudo isso. Foi o que aconteceu com Abacuque. Abacuque começou a olhar para um povo ingrato, um povo que já não adorava mais Deus. E quantas vezes acontece isso na nossa vida, irmãos? Foi o que aconteceu comigo, com meu esposo. E nós começamos a olhar para aquela situação. E nós íamos para o culto, nós orávamos. Mas nós começamos a olhar o que nós vamos fazer. Pegamos ele, levamos ao médico. E chegou lá, o médico examinou e falou para nós, ele não tem nada. E nós voltamos com ele, e ele de grito, irmãos, de grito. Mas sabe o que o Senhor queria naquele momento? Que nós tivéssemos a certeza que Deus estava no meio daquela situação. Que mesmo que nós estávamos passando, mesmo que o médico não teve um diagnóstico, o Senhor estava no meio. E algo ele ia fazer que nós não estávamos entendendo, como Abacuque não entendia.
Ele achava que Deus estava vendo aquilo e não estava fazendo nada, mas Deus estava no controle. E hoje o Senhor está no controle de tudo que acontece na minha e na sua vida. E Ele estava na minha vida naquele momento com meu esposo. E o que aconteceu? Eu olhei para o meu esposo e falei: vamos renovar aí as nossas orações, vamos reforçar, vamos buscar cada vez mais, porque eu creio pela palavra do Senhor que eu leio, pelo que eu aprendi do Senhor. Ele não mudou, Ele fez no passado, Ele faz no presente. O Senhor fala nessa noite, Ele não mudou. O mesmo Deus que avivou a obra dele no passado, Ele está aqui para avivar a minha vida, a sua vida, para avivar a obra dele ainda hoje em 2025. E nós começamos a orar, irmãos, e falamos, e tiramos o olho daquela situação e começamos a crer, buscar o avivamento do Senhor, que não é nada mais que um renovo da fé, porque há momentos, há situações, irmãos, que isso aí acontece com qualquer um de nós, com nós que trazemos a palavra, com irmãos que estão sentados aí, que nós olhamos, achamos assim: meu Deus, será que Deus não está olhando? Mas é errado esse pensamento. Olha aqui o que Abacuque falou: ouvi, Senhor. Então ele foi orar, e nós começamos a orar, irmãos. Nós começamos a orar e pedir: Senhor, renova, aviva a nossa fé, aviva a nossa confiança, aviva a nossa esperança, porque a palavra do Senhor aqui fala, foi no meio, não foi no meio, irmão, das nossas orações, o Senhor não foi no começo do problema, não, foi no meio, porque foram mais de 2, 3 semanas com meu filho daquele jeito, e nós começamos a orar, buscar. Aí Deus usou uma irmã lá do Rio de Janeiro, que na época da nossa igreja, a gente estava num congresso, e veio o pregador de fora. E a irmã olhou para a pastora e falou: eu preciso lá na casa da irmã, daquela irmã lá que dirige o louvor. Aí a pastora falou: eles estão precisando realmente de um reforço espiritual. E a irmã foi orar na minha casa. Chegando lá, ela foi orar para o meu filho. O meu filho não tinha nada, o médico não enxergava nada porque era espiritual. Foi feita uma obra de feitiçaria para a minha vida e do meu esposo. Só que, como nós estávamos buscando, foi no lado mais frágil, que era ele. E ela falou: irmã, ele não tem nada fisicamente, é espiritualmente, mas o Senhor vai libertar ele. O Senhor vai libertar ele nessa noite. Foi no meio, irmãos, foi no meio de uma situação que nós olhávamos e nós falávamos: Senhor, socorre a nossa vida, porque nós já não sabia. Irmão, ele com 2 anos, ele quebrou o berço dele inteirinho, porque dava dor. Ela falou assim: irmã, Deus me revela ele por dentro, cheio de ferida desse tamanho. E por ele sentir dor e não saber falar, ele quebrou o berço, meu esposo está ali. E nós orando, irmão, e eu falava: Senhor, o Senhor não mudou. O Senhor fala nessa noite que ele não mudou. Eu não sei se você está no começo, no meio, ou não dá, normal, eu não vejo o fim, mas o Senhor fala nessa noite, por essa palavra de Abacuque, no meio, como nós vemos aqui na palavra, né? Os discípulos estavam lá no meio do mar. Foi no meio do mar que o Senhor se levantou. Eles clamaram por Jesus. E no meio, irmãos. E aí ela falou assim: irmã, o Senhor vai libertar ele. E eu falava: Senhor, o Senhor não mudou. Aviva a nossa fé, aviva a nossa confiança em Ti. Nessa noite o Senhor está avivando a sua fé. Ele está avivando a sua esperança, a sua confiança. Que muitas vezes não parece que já não existe mais mediante as lutas, mediante as dificuldades. Nessa noite Ele está aqui. E se você crê, Ele vai te avivar cada dia mais. Irmãos, e desde esse dia que a irmã orou e ela falou assim: o Senhor manda falar que Ele vai libertar seu filho. E nós cremos, nós confiamos naquela palavra. No outro dia, irmãos, meu filho estava curado para a honra e glória do Senhor. Depois de 2 semanas que nós não sabíamos o que fazer. Foi no meio daquela situação. E aqui Abacuque, quando ele olhou e falou, né, vendo aquela situação, vendo aquele povo sabe, que não confiava mais, que estava ali só na idolatria, que fazendo coisas que não agradavam a Deus. Hoje não é diferente. Quantas vezes nós olhamos para o nosso mundo, irmãos, nós temos visto coisas que, se nós somos
olhar com o nosso olho carnal, nós vamos cair na fé, mas nessa noite o Senhor fala que é no meio dessa situação que Ele vai avivar. Ele quer renovar a minha vida, a sua vida. Ele quer avivar a minha vida e a sua vida, para que nós possamos crer que Ele garante a vitória para nós, que Ele está no controle de todas as coisas. E Abacuque fala aqui, ó, ouvi, Senhor. Então, irmãos, que nós possamos estar orando, que nós possamos estar buscando o Senhor, porque o avivamento, o renovo, como o pastor falou aqui no primeiro dia, e a receita para nós não vai ser outra, irmãos. Para qualquer situação na nossa vida, a receita para nós é oração. No entanto, quando ele foi orar, olha o que ele falou: ouvi, Senhor. Irmãos, nós temos que estar atentos, porque o Senhor tem falado conosco. O Senhor tem falado conosco, que nós possamos estar com o nosso ouvido atento. O Senhor tem falado para nós orar. O Senhor tem falado para nós perdoar. O Senhor tem falado para nós buscar Ele, porque Ele está voltando, irmãos. Então, ouça o que o Senhor está falando conosco. Não é de hoje. Nessa minha caminhada, esses dias uma pessoa perguntou para mim: se você ainda crê que Jesus vai voltar? Eu falei: eu creio. Ela falou assim: mas quanto tempo já faz que você é evangélica? Eu falei: 49 anos que eu sou. Porque foi desde que eu nasci no berço evangélico. E ela falou: você ainda crê? Eu falei: eu ainda creio que o Senhor está voltando. Eu confio que o Senhor está voltando, porque eu sei o Deus a qual eu tenho servido. Eu ouço o que o Senhor fala. Então nessa noite o Senhor está falando comigo e com você. E Abacuque falou: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Irmãos, que nós possamos temer o que Deus tem falado conosco. Irmão, quando Deus nos orientar para fazer uma coisa, vamos temer. Sabe o que é temor? É nós obedecer, é nós respeitar, porque Ele é grande, é poderoso. Ele sabe o que Ele está mandando nós fazer. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele nos corrige. Ele muitas vezes nos exorta porque Ele nos ama. E foi o que Abacuque fez aqui. Abacuque se colocou na presença do Senhor, porque no 1 e no 2 a resposta de Deus era que para que aquele povo ia ser punido pelos seus próprios inimigos. Só que era para o povo ali se arrepender. Muitas vezes acontecem situações na nossa vida, é permissão de Deus, mas Deus está no meio, Ele está no controle de todas as coisas. E Ele fala fortemente hoje aqui: Ele está no meio aí, Ele está aí com você. Eu não sei o que você precisa, eu sei o que eu quero de Deus, e eu sei que o Senhor está no meio da situação. Irmão, pode ser o que for, pode ser familiar, pode ser uma porta fechada, pode ser sentimental, pode ser o que for o problema. O Senhor está no meio aí com você, como Ele estava lá com Sadraque, Mesaque e Abidnego lá, né, irmãos? Na fornalha. Ele estava lá no meio passeando, e Ele não deixou que nada acontecesse. Nessa noite Ele fala comigo e com você: nada vai acontecer não, porque eu estou no controle, porque eu sou misericordioso. Mesmo que muitas vezes não acontece coisa, por muitas vezes nós não obedecemos a palavra, mas o nosso Deus é tão misericordioso que nós colocamos diante da presença dEle, e Ele é misericordioso e tem misericórdia de nós. Ele tem tido misericórdia da nossa família. Então vamos buscar esse avivamento, irmãos. Vamos buscar, porque a nossa família vai ser atingida, vai receber esse avivamento também. Os nossos descendentes vão receber esse avivamento, porque hoje eu vejo meus filhos na presença do Senhor. É porque nós estávamos de joelho e estamos até hoje buscando esse avivamento, porque esse avivamento passa, esse renovo passa para a nossa família, esse avivamento, esse renovo passa para os nossos irmãos aqui nessa noite. Nessa noite o Senhor fala fortemente conosco. Eu estou no meio da situação, eu estou no controle. Foi quando Abacuque orou e falou: Senhor, eu ouvi a tua voz, né? Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Eu não sei, eu estava meditando com o Senhor, e olha só, no meio, Ele não falou do ano, Ele falou dos anos. E o que o Senhor falava para mim: a todo momento, irmão, nós temos que buscar esse avivamento. A todo momento nós temos que buscar esse avivamento, irmãos.
Porque há situações que quer apagar esse avivamento diante de nós. O frio muitas vezes quer apagar esse, não vou no culto hoje não. Não, está muito frio. E se o Senhor voltar, irmãos? E se o Senhor voltar? Como que nós vamos fazer? Se Ele voltar agora, nesse momento, nós estamos aqui adorando Ele. E vamos adorar com Ele lá na glória. Mas se eu puder estar na casa do Senhor, deixar de estar aqui, deixar esse avivamento, esse renovo, deixar a minha fé, sabe, ir descendo e diminuindo. Mas o Senhor, nesses dias de quinta-feira, a qual o Senhor deu essa campanha, não foi nós que escolhemos, não. O evangelista orou, passou para nós vamos orar. Se for da vontade do Senhor, vai acontecer. E aconteceu por quê? Porque o Senhor quer avivar a minha vida e a sua vida. Porque nós precisamos, irmão, nessa caminhada com o Senhor. Ai de mim se não fosse o avivamento do Senhor na minha vida. Ai de mim se não fosse o avivamento do Senhor no meu casamento, na minha família. Irmão, eu não estaria aqui. Por isso, o Senhor quer nós orando, pedindo esse avivamento, pedindo esse renovo. E Abacuque fala aqui, no meio dos anos. Quantas vezes nós achamos que não tem mais jeito, nós estamos em junho já. Mas o Senhor fala que Ele tem jeito sim, Ele faz sim, Ele dá vitória sim, Ele cura sim, Ele abre a porta sim, mas Ele faz do jeito que Ele quer, porque o jeito dEle é o melhor. Ele fala nessa noite. Nós não entendemos, às vezes nós olhamos, esses dias mesmo, irmãos, nós que servimos Deus, nós passamos, sabe, experiência, prova diariamente. É que nem eu falei um dia aqui, nós não mata um leão, não. Nós mata 3 por dia, em nome de Jesus, com a graça de Deus. Esse dia mesmo houve uma situação que eu fiquei olhando, falei, Senhor, tem misericórdia. E olhava na situação acontecendo, daqui a pouco eu dobrei meu joelho, porque tudo é oração, irmãos. Falei, Senhor, não, o Senhor não mudou, Senhor. O Senhor não mudou, Senhor amado. Renova a minha fé, renova a fé da minha família, para que nós possamos continuar confiando, avivado, que o Senhor é Deus, que o Senhor faz, que o Senhor dá vitória, que o Senhor muda história, quadros de vida, irmãos. Nessa noite o Senhor fala aqui, eu tenho vitória para o meu povo, eu tenho vitória para a família, eu tenho vitória no casamento, eu tenho vitória na vida dos filhos, mas vamos buscar por este avivamento. Abacuque falou, aviva tua obra no meio dos anos. E eu conversava com o Senhor em casa, o Senhor falava, eu falava, Senhor, no meio dos anos. Então não é só essas quinta-feira que nós vamos estar aqui buscando esse avivamento. Irmãos, que nós possamos buscar esse avivamento todos os dias, porque nós precisamos desse avivamento todos os dias. E outro detalhe, orar para que esse avivamento, para que o nosso irmão também seja avivado, para que a nossa igreja seja avivada. Quem é a igreja? É cada irmão que aqui está, porque há irmãos que estão fracos na fé, que estão desanimados mediante a luta. E o Senhor falava, nessa noite, daqui a pouco nós vamos orar dessa maneira. O Senhor falava comigo em casa à tarde. Nós não vamos orar aqui na hora da oração, Senhor, aviva a minha vida, não. Nós vamos orar por irmão do lado. Senhor, aviva o meu irmão que está aqui do meu lado. Aviva os membros da nossa igreja. Aviva quem chega aqui, os participantes. Aviva os dizimistas, ofertantes. Sabia que nós temos que pedir avivamento até para nós ofertarmos, dizimarmos, irmãos? Porque muitas das vezes nós não queremos. Muitas das vezes nós não temos fé para acreditar que o nosso Deus é fiel e verdadeiro, que nós devolvemos para Ele, Ele devolve em dobro para nós. O avivamento entra em todas as áreas da nossa vida. Então, à tarde eu estava meditando novamente na palavra, e o Senhor falava isso, que Dora, essa noite, vamos junto o povo, para um pedir avivamento para o outro, irmãos. Que nós possamos, não é só para nós, não. Hoje, nessa noite, é assim que Deus falava, que nós possamos orar por irmão. Eu não conheço, eu não sei o nome, mas é para nós orar, Senhor, aviva o meu irmão da direita, e o irmão que está do seu lado, com certeza, aviva o meu irmão da esquerda, irmãos, porque a obra do Senhor precisa ser avivada. Os pastores, os evangelistas, missionários, nós precisamos, irmão, desse avivamento, e nós só vamos buscar esse avivamento orando, irmãos, nos arrependendo, porque nós somos falhos, pecadores.
É nós nos arrepender, irmão, porque, irmãos, do que nós falamos, do que nós pensamos, toda vez que nós entrarmos na presença do Senhor, antes de nós pedir o avivamento, o renovo, que nós possamos nos arrepender, porque nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor está pronto para nos perdoar. E o primeiro passo para um avivamento na nossa vida é arrependimento, irmãos. Sabe, nós pedir perdão, é nós nos arrepender de muita coisa que o Senhor não quer que nós façamos. O Senhor falou aqui há semanas atrás e hoje Ele fala de novo. Irmãos, é para nós fazer a vontade dEle, é para fazer do jeito dEle, é para olhar para Ele. Porque sem Ele nada nós somos, nada nós podemos fazer. E Abacuque aqui fala: ouvi, Senhor, a Tua palavra e temi. Ele ouviu, Ele obedeceu. Vamos obedecer a palavra do Senhor, irmãos. Vamos obedecer ao nosso Deus maravilhoso, porque Ele se faz presente aqui, Ele se faz presença na nossa casa, Ele se faz presença na nossa vida, que nós possamos ouvir e temer. Aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos. Isso me chamou muita atenção. Que nós possamos ser avivados todos os dias, irmãos. Todos os dias. Porque todos os dias da nossa vida, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos ter luta, nós vamos ter dificuldade. Mas é no meio da luta, é no meio da dificuldade que o Senhor vai se levantar a teu favor. Ele se levantou lá no meio daquele mar bravio, lá onde os discípulos achavam que iam morrer, mas eles chamaram Jesus, e o Senhor Jesus se levantou a favor deles. Nessa noite, no meio da luta, com Daniel na cova dos leões, o Senhor estava ali no meio. E o leão dormiu, irmão. Até Daniel dormiu junto com o leão, né? O povo pensando lá que o leão ia comer, comeu nada. Sabe o que o Senhor fala? O Senhor está conosco, Ele está no meio da nossa dificuldade, Ele está no meio das nossas lutas, Ele vai sempre estar no meio, sabe? Daquilo que nós achamos que não tem mais jeito. Aí Ele começa a falar conosco. Nós começamos a orar, Ele fala. Aí Ele fala: eu tô no controle. Mesmo que nós achamos que está passando despercebido ao olhar de Deus, não está não. Ele está no controle de todas as coisas, amém, irmãos? E, né, para finalizar, eu quero deixar aqui para os irmãos, né, um versículo que o Senhor me deu, que daqui a pouco nós já vamos estar orando nessa noite. Aqui, irmãos, o Senhor deu para mim trazer para os irmãos, aqui em 2 Crônicas, né, a gente está falando aqui de Abacuque, porque a campanha das quinta-feiras sobre isso. Isso o Senhor colocou no coração, é porque nós precisamos, né, irmão? Quanto mais nós buscarmos, quanto mais nós somos avivados, renovados, melhor para nós. Nós vamos estar preparados para as lutas, para as dificuldades, para as batalhas que nós temos, porque nós somos soldados de Cristo, irmão. Nós somos chamados para ser soldados. Nós estamos guerreando a todo momento. A todo momento, irmãos. Por isso que o Senhor nos chamou, né? No batalhão dele nós somos soldados. Então nós temos que estar orando, buscando esse avivamento com fé, sendo renovado todos os dias, e assim nós vamos vencendo, de glória em glória, de fé em fé, né, irmãos? Oh, glória a Deus. E aqui em 2 Crônicas 7, como eu acabei de falar, para nós sermos avivados, nós temos que estar constantemente em oração, constantemente pedindo perdão para Deus, nos arrependendo, né? Coisas que nós olhamos e falamos assim: dá para nós buscar Deus e não fazer mais, nos arrepender. Tá meditando na palavra, tá aqui na casa do Senhor. Irmão, dê a oportunidade, não deixa de estar aqui na casa do Senhor. A não ser que não dê, a não ser que você está trabalhando, tenha que fazer algo, mas se você não tiver, que você ocupe seu tempo buscando ao Senhor. E aqui o Senhor me deu esse versículo aqui em 2 Crônicas 7, 13 e o 14. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oh, glória a Deus. Irmãos, o Senhor, eu estava meditando, Ele me levou aqui, até onde eu falei para o presbítero.
Eu já estava meditando na palavra, ainda falei para ele, e Deus usou o pastor aqui na primeira quinta-feira para falar entre todos os versículos nesse. E aqui o Senhor falava, olha que são palavras do Senhor, ó. Se eu fechar os céus e não houver chuva, se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, irmãos. O Senhor está falando aqui, porque muitas vezes nós olhamos, nós achamos assim, meu Deus, não tem saída. Ai, Senhor, o que vai acontecer? É tudo permissão de Deus. Tudo que nós passamos é permissão de Deus, porque o Senhor está falando aqui, ó, se eu fechar os céus. Quantas vezes a porta fecha na nossa vida, quantas vezes está acontecendo um problema que nós olhamos, parece que não vai terminar, mas é o Senhor fazendo isso, sabe para quê? Porque Ele quer que nós façamos isso aqui, ó, clamamos Ele. Ele quer que nós nos colocamos na presença dEle. Está vendo que para haver avivamento, para haver renovo, eu tenho que me colocar na presença dEle. E olha o que Ele fala, se o meu povo, nós somos povo do Senhor, irmãos, se chamar pelo meu nome, então não importa qual a situação, procura buscar o avivamento, o renovo na sua vida. Eu sei, irmã, não é fácil, eu estou passando, eu sei, eu também passo luta, eu passo dificuldade, eu passo problema, eu sei que não é fácil, mas quando nós cremos verdadeiramente nesse Deus, olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, sabe o que o Senhor está querendo dizer com humilhação? É nós reconhecermos que nós somos falhos, pecadores e precisamos do Senhor. Que Ele é um Deus todo-poderoso, que mesmo que nós olhamos, nós não conseguimos fazer nada, nós não conseguimos resolver nada, mas Ele consegue por nós. Reconhecer, humilhar, esse humilhar é isso. Não é que nós vamos colocar na presença de Deus, Deus vai nos jogar, escanteio. Não. Ele quer que nós reconheçamos que nós somos dependentes, que nós somos falhos, pecadores. E orar. Então, reconhecemos que somos falhos, Senhor. Nós somos falhos, pecador, nos perdoa. Irmãos, porque é assim que eu oro. A qualquer momento que eu vou orar. Se pode passar 5 minutos. Se o Senhor falar, vai orar. Toda a minha oração eu entro. Senhor, perdoa os meus pecados mensais. Porque nós somos falhos, pecadores. Às vezes eu estou falando alguma coisa e eu vou entrar na presença do Senhor sem eu pedir perdão. Sendo que eu estou entrando na presença do Deus Todo-Poderoso. Aí eu peço perdão. E orar. Foi o que Abacuque fez. Porque ele falou lá na mensagem que está para nós na campanha, que ele ouviu. Eu ouvi, Senhor, eu ouvi. Então ele foi orar. Buscar a minha face. O Senhor quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Intimidade. Sabe o que é intimidade? Intimidade é você estar orando, ou mesmo no meio de um problema, de uma confusão, Deus falar com você e você entender. Porque uns tempos atrás aconteceu isso, faz muito pouco tempo atrás. No meio de uma situação, o Senhor falou, ora, não fala nada, só ora que eu vou agir. Isso é intimidade, ó, buscar a minha face, se humilhar, orar, buscar a minha face. Quando o Senhor fala de buscar a face, Ele fala de intimidade. Irmãos, ore mais, procure ter intimidade com o Senhor, que vocês vão ver. Quando o inimigo está aprontando lá na frente, o Senhor já está te avisando aqui. O Senhor já está te preparando, Ele já está te revestindo, Ele já está renovando a sua fé para você estar armado espiritualmente contra Ele. Porque é assim que eu venço até hoje, irmãos. A receita de nós vencermos está aqui. E toda vez, aconteça o que acontecer, eu corro aqui. E o Senhor me dá o alimento que eu preciso. Me dá as armas que eu preciso. Mãe, dá um revólver para a irmã 38, uma faca? Não. As armas aqui, ó. Humilhar, oração, buscar a face dele e se converter dos seus maus caminhos. Irmã, mas eu estou no caminho do Senhor. Mas quantas vezes? Não, nós estamos aqui. Mas às vezes nós achamos que converter é só aqueles que estão lá fora que não conhecem. Não, mas quantas vezes há coisas em nós que nós precisamos reconhecer diante de Deus. Senhor, me muda, Senhor, me ajuda. Irmãos, para terminar, são 8:55. Eu cresci no berço evangélico, mas eu tinha uma mania de tudo que acontecia, eu ficava reivindicando alguma coisa. E na maioria das vezes eu estava certa. Só que o Senhor não queria que eu fizesse aquilo. Não queria.
E toda situação, eu sempre estava certa, irmãos. Mas eu ficava assim, tentando me justificar, certo? E o Senhor me ensinou. Enquanto eu não... Ele falava para mim, é eu que falo por você. Mas eu falava na frente dele. Sabe porque o Senhor está mandando eu falar isso? Porque muitas vezes é para Ele fazer, você está fazendo. E o que Ele manda fazer, nós não fazemos. E eu aprendi, irmãos, foi assim que eu aprendi. Eu comecei a orar e falar, Senhor, me ensina então a ficar quieto. Me ensina, Senhor, porque era uma mania minha, era minha. Quando fala se converter dos seus maus caminhos, a gente acha que é se converter do maior, era uma mania. Só que o Senhor não queria, porque eu servi um Deus, né, que Ele que tinha que justificar, não eu ficar falando. Porque é assim que o Senhor quer que nós façamos. Ah, alguém fez alguma coisa para mim, eu não vou pedir perdão. Mas é assim que o Senhor quer. É assim que o Senhor quer. Aí eu tive que mudar, por quê? Porque eu sei o Deus poderoso a qual eu tenho servido. E a partir do momento, irmãos, que eu me converti disso, porque isso daí atrapalhava mais bênçãos de chegar na minha vida. E o Senhor foi me ensinando, e eu fui orando, se converter dos seus maus caminhos. Aquilo era mal, o Senhor não queria que eu agisse daquele jeito. E Ele sabia que eu estava certo, mas Ele queria que eu ficasse quieta e deixasse Ele resolver por mim. E foi o que eu fiz. Eu falei, Senhor, então me ensina então a fazer a tua vontade, se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Então, irmãos, quando nós nos colocamos, nos humilhamos, nos pedindo perdão, o Senhor vem e Ele aviva a nossa fé, Ele aviva a nossa confiança, Ele aviva a nossa esperança, Ele nos cura, Ele nos ensina e Ele nos abençoa e nos dá a vitória. Nessa noite Ele fala para mim e para você, dê ouvido à palavra do Senhor. Ouve o que o Senhor está falando, porque quando nós falamos aqui, irmãos, é o Senhor. Porque se não fosse o Senhor, eu nem queria estar aqui, porque eu não sei falar nada. Eu não tenho um estudo daqui da terra ainda, não tenho nada. Mas eu falo, Senhor, é isso que o Senhor quer. Ele falou para mim, você vai falar de mim. Você vai falar da minha palavra, porque eu vou falar através da sua vida. Eu sempre falei, Senhor, eu não sei, eu tenho vergonha, Senhor. Mas o Senhor, Ele falou, você vai falar de mim. Você vai falar do que eu tenho feito na sua vida. E o Senhor verdadeiramente é poderoso, é maravilhoso, é Deus de vitória. Irmãos, e o mais importante para mim, o avivamento que eu peço para Ele todos os dias, que aviva a minha fé, a minha confiança, a minha esperança nele, para que eu possa um dia morar com Ele, para que um dia a minha família, eu peço, Senhor, aviva a fé da minha família, para que um dia nós possamos estar todos juntos lá no céu, louvando o nome do Senhor, porque Ele fala na palavra, busca o meu reino, e todas as coisas Ele vai acrescentar na minha vida. Então que nós possamos estar com nossos olhos voltados ao Senhor, no meio de junho, não aconteceu ainda. Se não aconteceu, você pode continuar crendo, esperando. Que o Senhor, Ele vai se levantar a nosso favor. Que nós possamos buscar esse avivamento, esse renovo, esse avivamento, porque avivamento é renovo de fé, de esperança, de confiança, de certeza. Que aos nossos olhos carnais nós não estamos entendendo nada, mas aos olhos espirituais, o Senhor está com o controle na mão dele. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nessa noite? Vamos falar com o Senhor? Então nós vamos fazer daquela maneira. Eu quero chamar o presbítero Rafael.